Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Rodrigo Nunes Sindona e hoje eu gostaria de comentar com vocês esse assunto que todo mundo está falando, que é justamente a decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, que determinou a suspensão do X em rede nacional e inclusive determinou a aplicação de multa no valor de R$50 mil para quem usasse VPN. Será que é isso mesmo que aconteceu? Bom, basicamente, rapaziada, a decisão que o ministro proferiu, ela se fundamentou nesse artigo 1134, parágrafo 1º, inciso 5 do Código Civil, né? E esse artigo diz o seguinte: a sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no país, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo todavia ressalvar os casos para essa lei, blá 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 blá. Então, basicamente, essas 51 páginas de decisão, o ministro fala muito sobre o descumprimento reiterado das redes sociais, do Twitter, né, do X. E ele citou justamente que pelo fato do Twitter poder ser acessado pelo Brasil, então ele tem um funcionamento no Brasil e por ter um funcionamento no Brasil, ele deve ter um representante aqui no Brasil para que possa responder e para que possa ter a sua atuação regularizada em solo brasileiro, né? Porém, recentemente o Elon Musk disse que encerrou as suas atividades aqui no Brasil, então não tem mais qualquer tipo de atividade da empresa X aqui no Brasil. Ou seja, o X funciona em outra localidade, não sei ao certo dizer onde é que ele funciona. Isso significa que se você tiver algum problema com a rede social, você não vai poder enviar uma cartinha aqui numa sessão, numa sede, numa filial aqui no Brasil, porque o Twitter encerrou as suas atividades aqui no Brasil. Você tem acesso às redes sociais que está funcionando lá fora. Então, o ministro, no meu entendimento, ou os assessores do ministro, por assim dizer, eu acho que eles deram uma má interpretação dessa questão do fato de que se eu consigo acessar o Twitter pelo Brasil, isso significa que o Twitter está funcionando no Brasil, ele possui as suas atividades no Brasil, mas não é bem assim. Vou citar um exemplo muito claro aqui que eu pesquisei antes de acessar esse vídeo, que é justamente esse site aqui, o The Looter, né? O The Looter é administrado pela essa Lotto Direct Limited e basicamente é um site que você utiliza para comprar jogos de loteria ao redor do mundo, né? Não estou fazendo anúncio, mas isso daqui funciona a título de exemplo para vocês entenderem. Essa The Looter, ela não tem sede aqui no Brasil. Se você tiver algum tipo de problema com essa The Looter, você vai ter que buscar justamente a jurisdição aqui, onde é que ele está, em Malta. Você vai ter que entrar com uma ação contra essa Lotto Direct Limited lá em Malta, porque ele não tem uma sede aqui no Brasil. Então, se você contrata essa The Looter porque você quer comprar um ticket lá na loteria dos Estados Unidos e você sofre um golpe, você sofre uma fraude, ou pior ainda, né, você ganha o ticket premiado e esses caras não te repassam, você vai ter que buscar os seus direitos lá na jurisdição estrangeira. Porque embora você tenha feito um negócio aqui no Brasil, aqui no meu computador, se eu quiser, eu posso fazer o cadastro aqui, eu posso pagar com meu cartão de crédito, converter esses valores em dólar, pagar uma taxa para o banco, sei lá como é que funciona, eu nunca fiz compras desse tipo dessa forma, mas se você tiver algum problema, você não vai ter a justiça brasileira para te amparar, porque o negócio jurídico foi feito lá fora, né? Embora eu possua acesso por intermédio da internet no Brasil. Então isso não significa dizer que essa The Looter, por estar funcionando aqui no Brasil por intermédio da internet, ela esteja trabalhando aqui no Brasil, né? De acordo com a lei, que ela esteja funcionando no país. Não, ela não está funcionando no país. Ela está funcionando lá fora. Ela tem o seu dinheiro, o seu patrimônio e a sua prestação de serviço, a sua mão de obra lá fora. Ela presta serviços lá fora. E eu, que estou interessado em serviços lá fora, vou comprar ou não, né, os serviços que ela está disponibilizando lá fora. Então, a partir do momento em que a rede social X
ela encerrou as suas atividades no Brasil, então eu entendo que não tem muito sentido a utilização deste dispositivo aqui, deste artigo 1134. Ele indicou aqui o parágrafo 1º, inciso 5º. Vamos ver, ó. Ao requerimento de autorização deve juntar-se a prova de nomeação do representante do Brasil com poderes expressos para aceitar as condições exigidas para autorização. Mas aqui é aquela coisa. De novo, o X não está funcionando no Brasil, né? E outra questão que eu achei curiosa dessa decisão foi justamente esse terceiro dispositivo que aplicou uma multa de 50 mil reais que as pessoas estão interpretando contra todos aqueles que utilizarem uma VPN para acessar o Twitter, né? O X, por assim dizer, né? Primeiramente, o ministro Alexandre de Moraes pode determinar a suspensão do Twitter, do X, em território nacional? Bom, em teoria, ele pode, porque o Código de Processo Civil, ele diz aqui no artigo 139, parágrafo 4º, né? Quem trabalha muito com cobrança, com execução, conhece bem esse dispositivo. É o mesmo dispositivo que a gente usa para pedir a suspensão da CNH, do passaporte, do cartão de crédito das pessoas, né? E também outras medidas, né? Que às vezes acontecem num processo de cobrança, por assim dizer. Mas, de acordo com o artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil, ele poderia, né? E foi justamente com base nesse dispositivo que aconteceram aquelas suspensões do WhatsApp em território nacional. Foi com base nessa fundamentação, porque o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, que eu fiz aqui, meu Deus? Ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, se o juiz ele dá uma ordem para a parte e ela não cumpre por desobediência civil, que é um direito da parte, o juiz também tem a prerrogativa de determinar tudo que lhe venha na telha para que ele cumpra a ordem judicial, inclusive determinar a suspensão das redes sociais em âmbito nacional. Então, em teoria, de acordo com a lei, ele poderia suspender a rede X em âmbito nacional. Agora, essa questão desse dispositivo de aplicar multa 50 mil reais para todo mundo não é bem assim, né? Se a gente interpretar com a melhor boa-fé do mundo, claro que eu nunca vou recomendar vocês a fazerem nada, né? Eu, pessoalmente, a partir do momento que a rede X... se bem que eu nem uso essa rede social, pra falar a verdade, eu entrei por curiosidade hoje pra ver como é que tava a coisa lá, só por conta desse hype que tá acontecendo aqui. Mas não é bem do jeito que as pessoas estão dizendo, né? Vamos ler aqui com calma, palavra por palavra, o que tá escrito aqui. Ó, a aplicação de multa diária de 50 mil reais às pessoas naturais e jurídicas que incorrerem em condutas no sentido de utilização de subterfúgios tecnológicos para a continuidade das comunicações ocorridas pelo X, tal como o uso de VPN, sem prejuízo das demais sanções civis e criminais na forma da lei. Então, se a gente interpretar esse parágrafo com a melhor boa-fé do mundo, a gente vai entender o seguinte: essa multa, essa punição vai ser aplicada àquelas pessoas que, por exemplo, fazem vídeos na internet com o X. Então, tem alguns influenciadores digitais na internet, libertários, por assim dizer, que disseram que vão continuar usando a rede social X por intermédio de VPNs. Bom, se a gente interpretar isso da melhor boa-fé do mundo, a gente vai poder continuar usando a VPN para acessar a rede social X. Só que a gente não vai poder divulgar o conteúdo que está sendo publicado na rede social X. E isso tem sentido com a decisão que ele proferiu. Bom, se ele proferir uma decisão suspendendo o Twitter em âmbito nacional, e existem pessoas que, por intermédio desses subterfúgios tecnológicos aqui, que são as VPNs, estão, de certa forma, divulgando os conteúdos dessa rede social em suas redes sociais, no YouTube, por exemplo, fazendo vídeos de publicações do X, por assim dizer, isso seria uma forma de burlar, então, a decisão que o ministro proferiu contra a pessoa. Porém, contudo, entretanto, todavia, as pessoas elas têm que ser intimadas de forma prévia, porque o mesmo Código de Processo Civil
esse é o Código de Processo Civil, ele diz bem aqui no comecinho o princípio da não surpresa. Então, peraí que a minha imagem travou. Então, eu tive aqui umas questões técnicas, né, com a minha webcam, que não é a melhor webcam do mundo. Preciso trocar, inclusive, ela, né, e travou de novo. Então, o nosso artigo 9º do Código de Processo Civil, ele diz expressamente o princípio da vedação a decisões surpresas, né? Ele diz que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Então, se tiver alguma pessoa, né, nas redes sociais divulgando os conteúdos do Twitter por intermédio de vídeos no YouTube, por exemplo, ou no Facebook ou no Instagram, essa pessoa tem que ser intimada para que ela tome ciência de que ela não pode continuar fazendo isso sob pena de multa, né? Porque a ciência da parte, a ciência da pessoa física ou jurídica, ela somente ocorre quando ela é intimada do determinado ato processual. Isso interpretando a decisão da melhor boa-fé do mundo. Não podemos prejulgar o ministro, né, que ele vai aplicar uma multa sem intimar a parte, né? Então, basicamente, eram essas as minhas opiniões. Eu acredito que esse dispositivo ele irá ser aplicado contra aquelas pessoas que divulgarem os conteúdos do Twitter em suas redes sociais. Aí elas devem ser intimadas para que elas parem de fazer isso, sob pena dessa multa diária de 50 mil, porque é um absurdo a pessoa tomar uma multa sem ser intimada de forma prévia. E então eu acho que não é bem assim que as pessoas estão interpretando. Assim espero, assim acredito. De qualquer forma, eu não vou acessar essas redes sociais do X, né? Porque eu não quero ter o risco de tomar uma multa de 50 mil reais, né? Mas basicamente eram essas as minhas opiniões. Gostaria de escutar as suas, gostaria de ler as suas nos comentários abaixo. Grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.